Sabe de uma coisa? É normal se sentir perdido. Diante do mundo em que vivemos, em que todas as coisas parecem ter que gerar um resultado muito imediato para poder fazer o seu valor ou provar o seu valor, a vida humana que precisa ser desenvolvida por uma série de etapas e passar por uma série de transformações, parece que cada vez vai sendo destituída de sentido se ela não estiver sendo submetida ou dentro de um processo corporativo, de um processo industrial. Cada vez mais tudo parece estar destituído de sentido, né? E como o Giovanni Reale fala nesse livro aqui, né? As bases da nossa sociedade, as bases da nossa civilização, elas foram muito abaladas nos últimos séculos e até mesmo as coisas mais básicas, as coisas mais fundamentais foram perdendo o sentido para nós. E justamente essa falta, né, simbólica, essa falta de, vamos dizer assim, de contexto ontológico, de contexto cosmológico, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não sei quem eu sou, eu não sei qual a essência do ser humano, eu não sei qual a finalidade dele, eu não sei por que o cosmos existe, eu não sei por que o mundo existe, para que existe tudo o que há por aí, né? Ou seja, a falta desses elementos que nos colocam na realidade e nos fazem amá-la, e nos fazem respeitá-la, e nos fazem cultivá-la, cativá-la e desenvolver em nós uma postura que abrace a vida com vigor e consiga disso criar um caminho próprio, né? Cada vez mais parece ser algo muito distante, né? E por isso que entra a filosofia. Nesse livro que eu acabei de mostrar aqui, do Giovanni Reale, ele fala algo que não é bem o que ele disse, mas foi exatamente a impressão que eu fiquei. Que nós falamos muito sobre ressignificar as coisas, né? E parece que o linguajar, a terminologia da psicoterapia tomou conta de todos os ambientes, todas as manifestações intelectuais, de forma que é um tabu hoje você não utilizar e não respeitar certos termos, né? E no caso do ressignificar, para mim sempre foi algo que nunca soou tão bem assim, né? Eu entendia o que as pessoas queriam dizer, eu entendia o que elas queriam trazer com as suas, com esse ressignificar, né? De superar certos traumas, principalmente. Mas eu gosto da postura mais realista que o Reale traz e que certamente eu tenho a fé que os filósofos da antiguidade iriam concordar comigo nesse sentido, que é o seguinte: não devemos ressignificar nada porque as coisas têm exatamente o valor que elas possuem. O que nós devemos fazer é encontrar o valor que elas têm e não o valor que psicologicamente nós atribuímos às coisas. Então, assim, a filosofia como uma ferramenta que nos dá um sentido à existência, ela não vem como uma muleta, ela não vem como uma fantasia, ela não vem como uma loucura que a gente instala na cabeça daqueles que praticam a filosofia ou qualquer outro tipo de coisa, né? E tudo na cultura não deveria ser assim, né? Por exemplo, as pessoas falam muito disso também em relação à religião, que as pessoas ficam fanáticas. Não deveria ser assim, tá? Em relação a, hoje a ciência, né, tá uma postura muito fanática. Também não deveria ser assim e todas as outras coisas, né? Na política a gente espera que alguém venha nos salvar, algum redentor, alguém que venha interceder pelos nossos erros, pelas nossas burrices, né? E, enfim, de milhares, de centenas de anos, né, na verdade, e que queremos que resolva-se tudo em 4 anos, né? Aqui, outro dia. Mesma coisa também na ciência, já falei isso da ciência. Mesma coisa também na arte, né? Onde temos aqueles grandes ídolos, aquelas grandes celebridades que não dão para nós uma clareza,
na vida que nós devemos trazer e fundar. Mas tudo isso não é um problema dessa ou daquela expressão cultural ou algo do tipo, mas se trata de um problema de valores, tá? E nos sentimos perdidos porque nos falta desses valores. E quem restaura os valores, quem traz os valores para que a gente possa conversar sobre, vivenciá-los, materializá-los em nossas vidas, é justamente a filosofia. Você pode até não gostar do enfoque filosófico, da abordagem filosófica, achar que esse elemento do realismo e, de certa forma, que traz um pouco dessa ideia de estoicismo, né, de materialismo filosófico, né, e para quem não entende, a ideia do materialismo está relacionada com estar preso à materialidade da situação, né, não conjecturar, não fantasiar muitas coisas, não utilizar de raciocínios metafísicos para resolver questões rotineiras ou desse momento, né? É o que nós podemos dizer que isso é algo pragmático, né? Sermos pragmáticos, em alguma medida assim. Então, para quem não gosta dessa postura, dessa filosofia que dá um realismo para a gente, né? Que nos aterra, na verdade, é uma fuga, né? As coisas possuem o valor que elas possuem, né? Já há muitos anos eu venho refletindo sobre isso e justamente não podemos ficar colocando elementos que não existem em lugares que não nos cabe, né, também. Então, buscar o real valor que as coisas têm é buscar o real valor da minha história, o real valor da minha vida, o real valor de tudo aquilo que eu já construí e que eu quero construir. Não ter um objetivo, né, uma finalidade a cumprir, uma meta, qualquer que seja, isso faz com que a nossa vida se torne também um grande vazio. Não porque não tenhamos valor em nós mesmos, que fique bem claro. A essência humana, ela é uma essência que tem um valor por si mesmo. Porém, não conseguimos atingir esse valor em vida porque a vida nos cobra ação. E essa ação, ela precisa extrair do nosso coração o máximo que podemos entregar. E justamente esse extrato que vamos fazer é um exercício filosófico de colocar na vida aquilo que levamos agora ontologicamente, né, enquanto ser. Então, o que nos falta nesse contexto todo para que as coisas adquiram um novo sentido é que nós coloquemos tudo na esfera da eternidade. Então, a consciência humana, ela opera por níveis, né, por esferas de consciência. E essas esferas, elas se interligam umas às outras e se interpenetram rapidamente, né? E não só rapidamente, mas também com muita fluidez e velocidade e, como eu posso dizer, flexibilidade, né? E à medida que vamos subindo esses níveis de consciência, chegamos aos pontos mais altos. E lá no máximo que a consciência consegue alcançar está a consciência de eternidade. É o plano onde as coisas eternas habitam. É o plano onde aquilo que não muda habita. É o plano onde a nossa identidade verdadeira reside. E a filosofia tem como finalidade, tem como proposta nos levar até lá. Se não de forma mística, de forma, vamos dizer assim, de corpo presente, né? De maneira intelectual, ou seja, usando a nossa inteligência para projetar nossa consciência até esse ponto. E de lá começarmos a absorver essa essência da eternidade, essa essência dos valores, essa essência daquilo que perdura. Então,
essa sabedoria que os antigos traziam vai nos colocar na linha de poder aceitar tudo que a vida tem a nos oferecer, seja algo que nós gostemos ou que nós avaliemos como negativo, né? Mas aceitar porque aquilo tem um viés, tem uma potência, tem uma intenção formativa, né? Na medida em que vamos nos relacionando com esses elementos, na medida em que vamos tendo pela vida uma espécie de gratidão, tudo vai seguindo o seu rumo, tudo vai adquirindo uma forma. E assim como na música, na filosofia também, só conseguimos perceber a forma que está por detrás das coisas quando chegamos ao final. Então, assim, a história que nós adquirimos pregressamente, ela tem um valor muito grande, mas nada disso tem ainda um caráter final, tem ainda um aspecto de finalidade, porque ainda não chegamos ao final da vida, né? Nada está acabado, nada está perfeito, nada foi feito até o fim, que é isso que significa a palavra perfeito. Então precisamos buscar restaurar esse entendimento e olhar as coisas como elas realmente são. E vamos obviamente olhar para o passado e perceber que tivemos muitas dores. Vamos olhar para o presente e vamos perceber que em muitas situações nós não queremos participar. Vamos olhar para o futuro, mas nós temos medo do futuro porque tantas coisas acontecem, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, mas é isso mesmo, é isso mesmo. A consciência ela começa a ficar mais leve quando a gente começa a aceitar essa incerteza da vida, essa dor que a vida traz e essa proposta formativa que ela nos oferece. É como boiar numa praia de ondas gigantes, né, no Havaí. Você está lá tranquilo, está lá, como diz na Bahia, de boa, né? E de repente vem uma onda, nossa, gigantesca e te engole, sabe? E você só vai ser liberto, né, dessa onda vários e vários e vários e vários metros depois e vários, né, litros de água depois, né? Justamente o que a gente precisa fazer a partir desse ponto em que a gente reconhece que há essa dor, que há essa incerteza, que há esse passado traumático, é justamente olhar as coisas como elas realmente são. Olha, eu passei por uma série de dores assim, 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 né? E dizer, nossa, que bom que eu passei por isso. Agradecer por isso. Abraçar a dor que vem disso. E por que bom que eu passei por isso, né? Parece ser algo surreal, parece ser algo masoquista, mas o fato é que se eu passei por isso e aprendi alguma coisa, é bom refletir sobre isso, o que eu aprendi com toda essa dor. Se eu passei por isso e e aprendi alguma coisa, essa passagem, esse momento, essa dor, ela foi estritamente necessária e conseguimos superar ou conseguimos aproveitar, né, o que ela nos trouxe. E justamente essa dor que nos traz o aprendizado, eu li essa semana, né, um post que falava exatamente isso, que essa dor é Deus que olha para nós. Na linguagem hindu, né, na linguagem dos indianos, né, eles falavam do karma. O karma que era um agente do Dharma, e o Dharma é esse caminho, né? Então, justamente, quando sentimos uma dor que parece não ter uma explicação exata, parece que vem de lugar nenhum, sentimos, na verdade, a dor da mão de Deus que nos toca para poder corrigir a nossa rota. Se nós agíssemos errados e ainda assim saíssemos impunes dessa má ação, isso ia significar que Deus já não olha mais para nós e que tudo foi perdido, na verdade.
né? Não há nada que eu ganhe agora vai ser o suficiente, nada que eu ganhe agora vai ser realmente bom, porque Deus já não se importa mais comigo. Então, caí em um estado de desgraça, caí em um estado de danação perpétua. Então, assim, precisamos ter a coragem de encarar nosso passado, não para inventar um sentido, mas para encontrar um sentido para toda esta dor, que vai existir, deve existir, tem de existir. E esse sentido, ele vai ser concretizado, vai ser realizado, vai ser vivenciado através de algo que nós podemos chamar de vocação. Então, filosofia também como uma ferramenta para poder dar um sentido à vida através da vocação. Então, vamos pensar o seguinte: a vocação ela tem uma capacidade de atender a um chamado, né? Vocação vem de vocatio, né? Vocatio lembra o que no português? Vocativo, que quer dizer aquilo que usamos para chamar o outro, né? Para um nome que damos ao outro, né? Seja ele qual seja esse nome, né? Então, vocativo é aquilo que chama, que de certa forma reclama a presença de algo. Então, a vocação reclama a nossa presença, a vocação nos chama para chama a nossa presença para algo. E ao chamar-nos para esse algo, vamos com certas predisposições. E a dor, o sofrimento que nós tivemos no início da vida, em grande parte vai ser um tesouro para isso, porque isso quer dizer que nós podemos suportar ao longo de um período todo um processo formativo para lidar com certas dores do futuro, ou com as dores do presente, né? Aqui cabe um vídeo só sobre vocação, caso vocês queiram, comentem aí embaixo, por favor, vocação. Quero um vídeo sobre vocação, né? Escrevam aí, tá? E justamente quando nós somos chamados a cumprir esse chamado da vida, que é a vida que nos chama, nós então encontramos a verdadeira felicidade, né? Por que isso? Por uma série de coisas, eu não vou entrar aqui no mérito da definição da felicidade, tá? Porque não vem ao caso aqui, tá? Depois vocês me perguntem qualquer coisa. Mas na medida em que a gente vai tomando contato com a nossa vocação, vamos tomando contato também com o passado, não mais como um carrasco terrível, mas como um mestre que olha para nós e falou: eu te ensinei tudo isso, né? Doeu muito? Certamente doeu muito. E provavelmente vai doer mais ainda, né? Porque as situações vão ficando mais difíceis, mas nós também podemos ficar mais fortes. Filosofia, então, entra como um terceiro elemento aqui, que é uma ferramenta para nos deixar mais fortes, através do desenvolvimento das virtudes. Então, nós temos aqui filosofia como um sentido de vida, como uma ferramenta para a vocação e como um elemento que nos transforma em algo mais forte, através das virtudes. É algo que desenvolve em nós as virtudes. E a filosofia como um amor à sabedoria representa um caminho que nos leva até a essa identificação de nós mesmos. E por isso que eu digo que não se pode ressignificar nada, porque as coisas têm exatamente o valor que possuem, né? E ante isso, né, ante as coisas serem duras e difíceis, precisamos tirar o véu que reveste esse elemento, o véu que nos dá medo, o véu dos monstros psicológicos que a gente vai criando, né? Para poder nos relacionarmos com algo mais profundo, com algo mais verdadeiro, com algo que desenvolva em nós essa capacidade de enxergar além das aparências e, consequentemente, encontrar para a vida um sentido claro, né? Que vai ser desenvolvido através de um ponto no nosso coração. E daí então que a nossa alma vai poder se expressar e encontrar o verdadeiro caminho no mundo. Mas primeiro precisamos nos fortalecer,
Primeiro precisamos encontrar nossa vocação e depois encontraremos o sentido da vida, porque o sentido da vida é algo muito geral e para todos podemos dizer que é uma coisa só, que é o encontro com a sabedoria, o encontro com essa finalidade, essa mestra de vida que, no fim das contas, segundo dizem os mestres clássicos, todos nós vamos ter que nos encontrar com a sabedoria um dia. Da mesma forma como todos nós vamos ter que nos encontrar com a morte, e a morte também tem o seu valor, que é dela, não devemos agregar algo mais nesse sentido ou retirar algo disso. Simplesmente aceitar. Aceitar o que a vida nos traz, superar os elementos que devemos superar e ter humildade para poder entender que não podemos ganhar tudo a todo momento. E em alguns momentos vamos precisar parar e refletir, redimensionar, planejar e aí sim atuar novamente. Tá bem? Bom, vamos ficando por aqui. Qualquer coisa vocês deixam deixa um comentário aí aqui embaixo, se inscrevam no canal, deixa um like e até a próxima. Obrigado.